Survivalist Invisible Strain é um jogo que mistura gestão de assentamento, narrativa emergente e sobrevivência. E a pergunta que muita gente faz é direta: ele supera State of Decay? Hoje eu destrincho tudo pra você: jogabilidade, sistemas, multiplayer, performance e, claro, a comparação que interessa. Lançado oficialmente depois de um longo Early Access, Survivalist é um Colony Sim Survival RPG onde suas decisões moldam não só o acampamento, mas a memória dos NPCs. Aqui há gestão de recursos, construção, relacionamentos, tomada moral e aquela sensação de que todo personagem lembra o que você fez. Tem modo história, sandbox e suporte a co-op e no PC, mods. Muito conteúdo gerado pela comunidade. Na prática, você explora, recolhe recursos, recruta sobreviventes, resolve conflitos e organiza o assentamento para resistir à ameaça do Invisible Strain. As interações entre personagens geram histórias emergentes. Alguém guarda rancor, outra pessoa se torna leal, suas escolhas criam consequências reais que afetam como a comunidade sobrevive. O combate existe, mas o núcleo mesmo é gestão social e tomada de decisão. Os sistemas se cruzam o tempo todo, recursos limitados forçam prioridades, personalidade dos NPCs dita quem aceita liderar, quem vira problema, decisões morais de quem deixar sair, quem sacrificar, quem redimir, criam narrativas que você vai contando pro pessoal do chat depois. Isso faz o jogo ser menos ação pura e mais simulação humana em um cenário extremo. Importante, o jogo tem suporte a co-op até 4 jogadores e Steam Workshop ativo. A comunidade já cria mods úteis e cenários novos. Depois do lançamento, as correções focaram em estabilidade e sync do multiplayer. Hoje a maioria dos problemas relatados no Early Access foi resolvido e a tradução PTBR foi incluída, ótimo para o público brasileiro. No Xbox não há mods nem co-op local, mas você pode jogar com amigos online, e vale a pena. Tecnicamente, o jogo tá sólido na maioria dos PCs e nas builds de console, mas é um título denso em sistemas, exige um tempo de aprendizado. Ainda aparecem relatos pontuais de bugs em sessões multiplayer, então a minha recomendação prática é: mantenha todos na mesma versão, cheque se há patch, e se for gravar co-op, use a branch estável ou o modo local para evitar surpresas. No Xbox, o jogo chega com os mais recentes patches já aplicados, o que significa que muitos dos bugs, instabilidades e problemas de co-op do começo já foram resolvidos. O control é mapeado para gamepad, menus adaptados, interface otimizada e a experiência roda bem no sofá. Agora a comparação direta. State of Decay é essencialmente um survival action com construção de base, combate em tempo real e foco em ação tática e gestão de recursos. Já Survivalist se aproxima mais de Ringworld no aspecto social. Aqui o destaque são as relações entre NPCs, o energia de histórias e a gestão moral. Então, qual que é melhor? Depende. Se você quer combate tenso, incursões e mecânicas de ação com zumbis, State of Decay é mais direto e satisfatório. Se você prefere criar narrativas, cuidar de uma comunidade, lidar com conflitos internos e ver personagens evoluírem com memórias e ressentimentos, Survivalist dá uma experiência mais profunda e sim no lar. Não é tanto uma competição direta, é escolher qual experiência de sobrevivência você valoriza. Survivalist Invisible Strain vale muito a pena, principalmente para quem busca um Survivor com alma de sim social. Não é melhor que State of Decay em tudo, mas é melhor para quem quer história emergente e gestão humana. Se ama os dois, ótimo, joga os dois. Se tiver que escolher um agora, pensa no tipo de experiência que quer mais, ação ou narrativa social. Quer um guia rápido de começo, tipo 5 coisas para fazer nas primeiras 2 horas em Survivalist? Comenta guia que eu preparo. Se curtiu o vídeo, deixa o like e se inscreve no Radar Level Up para mais reviews e comparativos como esse.